tópico 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Subtópico 1, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Subtópico 2, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo, todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e sempre me receberás em glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Vale a pena servir ao Senhor. Subtópico 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar ser-lhe agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Subtópico 4, bênçãos acompanhem os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. Conclusão do tópico 4, devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então, irmãos, nesse tópico 4 e os seus respectivos subtópicos, nós vemos que, ainda que muitas vezes alguns servos de Deus, como Asaf, questionaram se valia a pena ou não ser fiel a Deus. Deus o fez entender quando ele entrou no santuário de Deus. Deus mostrou qual era o fim dos ímpios. Ainda que tivesse uma vida larga, aparentemente aqui, uma vida com certa abundância, mas o Senhor mostrou que o final deles é destruição. E nós, ainda que para sermos fiéis ao Senhor, vivamos aqui de uma forma que enfrentamos aflições. Como Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos a certeza que lá na frente, quando atravessarmos essa vida, nós temos uma eternidade nos esperando. A coroa de glória e recompensa, o galardão do Senhor nas mãos dele para nos entregar, aqueles que perseverarem até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós, como servos de Deus, não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida, para a gente agradar aquele que nos alistou para a guerra. E se não militar legitimamente, não poderá ser coroado, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Então, vale a pena separar-se do mal, vale a pena buscar a santificação, vale a pena viver de forma agradável ao Senhor aqui na terra. E aquele que está em Cristo não pode ter mistura com as coisas deste mundo, irmãos. Não pode se misturar com as coisas que contaminam, que sujam as vestes espirituais, volto a dizer. Porque o primeiro sinal de um verdadeiro arrependimento é quando a pessoa dá meia volta e começa a seguir a contramão do mundo. Pega a contramão do mundo e seguir no caminho que leva para o céu. É estreito, não cabe bagagem, mas é o caminho que leva para o céu. A gente, quando viu Paulo pregando para um povo idólatra, a primeira reação daquele povo foi pegar muitos livros
de magia, livros que não agradavam ao Senhor, e fazer uma fogueira e queimar todos aqueles livros que não glorificavam o nome do Senhor, em sinal de arrependimento. Isso quer dizer que o livro que o servo de Deus, que a serva de Deus deve ter é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nada de livro de magia, nada de livro de espiritismo. Vivamos de acordo com a palavra do Senhor, e os maiores privilegiados, os beneficiados somos nós mesmos. Quando nós vivemos de uma forma santa, irrepreensível e agradável a Deus, o Senhor é quem peleja por nós. O Senhor se levanta e nos dá todas as vitórias que nós necessitamos diante das aflições e perseguições que Satanás levanta contra nós. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então vale a pena servir ao Senhor com fidelidade. Vale a pena viver de forma santa e irrepreensível. Ainda que tenha os levantes, as retaliações, as calúnias, as mentiras, as perseguições, as invejas, as porfias, as divisões, mas nada disso provém de Deus. Permaneça firme no propósito de Deus para a sua vida, e o maior beneficiado, a maior beneficiada nesta questão será você mesmo, porque você poderá contar com o favor de Deus. Até aqui me mandou o Senhor, até a próxima lição, fiquem com Deus.